O Sam Storms é um pastor, autor e teólogo cristão conhecido principalmente pelas suas contribuições no campo da teologia carismática. E o que seria essa teologia carismática? Basicamente, pessoal, é uma teologia que enfatiza a continuidade dos dons espirituais na vida dos cristãos hoje. Ou seja, a perspectiva do Sam Storms em relação aos dons espirituais é o que a gente chama na teologia sistemática de perspectiva continuista. E num livro bem antigo chamado Os Dons Espirituais Cessaram, que fazia parte da coleção de livros de debates teológicos da editora Vida, que nem é mais publicado atualmente, o Sam Storms escreveu um capítulo nesse livro em que ele defende a sua posição continuista. E aí nesse capítulo, Storms faz várias críticas a um teólogo cessacionista muito conhecido aqui no Brasil, que é o John MacArthur. E muitas das críticas que o Sam Storms faz ao MacArthur nesse capítulo são críticas direcionadas a um livro que o MacArthur escreveu contra a teologia carismática. O nome desse livro do MacArthur é O Caos Carismático. Então, meu objetivo nesse vídeo é apresentar para vocês algumas das críticas que o Sam Storms faz ao cessacionismo do MacArthur. E aí, será que o Storms acerta nas suas críticas ou será que ele faz caricaturas do cessacionismo do MacArthur? Ficou curioso para saber mais sobre essa interação do continuismo do Sam Storms com o cessacionismo do MacArthur? Então vem comigo porque esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. Primeiro eu quero falar bem rapidamente qual que vai ser a estrutura mais geral desse vídeo. Pessoal, o capítulo em que o Sam Storms expõe a sua perspectiva continuista nesse livro é dividido em 4 partes principais, mas o que interessa pra gente aqui é a segunda parte desse capítulo, que chama A Seção do Cessacionismo, porque é justamente nessa parte que o Storms faz as suas críticas ao MacArthur. E a estrutura dessa seção é bem simples e a gente pode dividir ela em 2 momentos principais. No primeiro momento, Sam Storms apresenta a visão cessacionista do John MacArthur, destacando os argumentos principais que o MacArthur usa para defender sua posição cessacionista. E aí, em seguida, no segundo momento, o Sam Storms apresenta as suas críticas específicas contra os argumentos do cessacionismo do MacArthur. E claro que aqui, quando eu falo do cessacionismo do MacArthur, não é porque a posição dele é diferente de outros cessacionistas, é só porque o Storms escolheu o MacArthur como um representante do cessacionismo para ele dialogar e para ele criticar. E um primeiro argumento do MacArthur a favor do cessacionismo que o Sam Storms cita é o argumento da escassez dos dons espirituais na Bíblia como um todo. O MacArthur defende, pessoal, que os sinais, maravilhas e milagres nunca foram fenômenos comuns e cotidianos nem mesmo nos tempos bíblicos. Ele argumenta que na Bíblia esses eventos sobrenaturais estão concentrados em períodos específicos e críticos da história da redenção. Para o MacArthur, a maioria dos milagres bíblicos ocorreram em 3 períodos relativamente breves, nos dias de Moisés e Josué, durante o ministério de Elias e Eliseu e nos tempos de Cristo e dos apóstolos. Então, para ele, fora desses 3 grandes períodos, os eventos sobrenaturais registrados nas escrituras eram incidentes bem isolados e com uma recorrência muito, mas muito baixa. E aí o MacArthur usa esse argumento da escassez dos dons miraculosos ao longo da história bíblica para demonstrar que os dons espirituais tinham uma função específica durante esses períodos, que era a função de autenticar o ministério dos grandes líderes levantados por Deus, principalmente os profetas e os apóstolos. Ou seja, para o MacArthur, esses dons não foram destinados a uma prática contínua ao longo da história bíblica, mas sim a um propósito particular, específico e limitado a certos momentos críticos e importantes da história da redenção. Bom, após apresentar esse primeiro argumento do MacArthur, o Sam Storms vai fazer várias críticas a esse argumento. E uma primeira crítica que o Storms vai trazer contra o argumento da escassez dos dons miraculosos na Bíblia é que a maior recorrência de eventos miraculosos em determinados períodos da história bíblica não implica que esses eventos não possam ter ocorrido fora desses períodos. Isso é se basear apenas no argumento do silêncio. O Storms fala que, na melhor das hipóteses, esse argumento apenas sugere que os fenômenos miraculosos eram mais presentes em certos momentos da história bíblica, mas esse argumento não é bom o suficiente
para excluir a possibilidade de que os eventos miraculosos possam ter ocorrido em outras fases da história bíblica. E para reforçar essa crítica, o Sandstorm cita um texto que está lá no profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 20, que diz assim: realizaste sinais e maravilhas no Egito e continua a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. E aí o Storms usa esse versículo para alertar sobre o perigo de fundamentar uma posição teológica apenas no argumento do silêncio. O fato de que há menos registros de sinais e maravilhas em certos períodos da história bíblica não implica de forma alguma que esses sinais e maravilhas não tenham ocorrido em outros períodos. Jeremias, por exemplo, nesse versículo que a gente acabou de ler, afirma que Deus continuava a realizar sinais e maravilhas de forma contínua desde o período do Êxodo até o tempo presente em que Jeremias estava exercendo o seu ministério profético. E pessoal, esse período entre o Êxodo e o ministério de Jeremias dá aproximadamente entre 600 a 800 anos, dependendo da datação que a gente assumir para o Êxodo. Mas o ponto principal é que Jeremias afirma que a ação sobrenatural de Deus não se limitou a momentos específicos, mas essa ação sobrenatural de Deus teve uma continuidade significativa ao longo da história. Da mesma forma, o Evangelho de João afirma que Jesus fez muitos outros milagres que não foram registrados nos evangelhos canônicos, dando a entender que o fato de um evento miraculoso não estar documentado não significa que ele não tenha acontecido. Uma segunda crítica que o Sandstorms coloca no seu texto é a seguinte: para o MacArthur chegar a essa conclusão de que os eventos miraculosos são escassos ao longo do texto bíblico, obviamente que ele precisa adotar uma visão sobre o que é um milagre biblicamente falando. E para o Storms, a perspectiva do MacArthur sobre o que é um milagre é uma perspectiva bem reducionista. Na visão do MacArthur, um evento, para ser considerado milagre, deve preencher a dois critérios. O primeiro critério é que o evento miraculoso deve ser feito por intermédio de um agente humano. Já o segundo critério é que o evento deve servir para autenticar esse agente humano por meio do qual Deus está revelando alguma verdade ao seu povo. Isso significa, pessoal, que qualquer fenômeno sobrenatural no texto bíblico que não preenche esses dois critérios é excluído automaticamente da definição de milagre proposta pelo MacArthur. E aí, obviamente, o Sandstorms critica essa definição restritiva de milagre defendida pelo MacArthur. Ele argumenta que, se a gente seguir essa definição, muitos eventos sobrenaturais importantíssimos do texto bíblico seriam excluídos dessa categoria de milagre. Por exemplo, o nascimento virginal de Jesus, a ressurreição dos mortos, que é mencionada no final de Mateus, a libertação de Pedro da prisão, como Lucas nos conta lá em Atos. Todas essas são histórias que não se encaixam nessa definição que o MacArthur apresenta sobre milagre. E de forma mais incisiva, o Storms vai falar que essa definição de milagre do MacArthur é uma definição arbitrária que o MacArthur usa para minimizar a frequência dos milagres nos textos bíblicos. E aí o Storms conclui essa sua segunda crítica falando que, à medida em que a gente remove essas restrições arbitrárias da definição de milagre proposta pelo MacArthur, o quadro dos milagres na Bíblia se torna muito mais abrangente. Não se trata apenas dos milagres que ocorreram durante a vida de Moisés, Josué, Elias e Eliseu, como MacArthur sugere. Quando a gente considera uma definição mais abrangente de milagre, a gente observa que a Bíblia está repleta de eventos sobrenaturais ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Esses eventos incluem, por exemplo, atividades angelicais, visitas sobrenaturais, curas, sonhos, visões e muitas outras manifestações sobrenaturais. Portanto, segundo Sandstorms, o argumento do MacArthur que limita a ocorrência dos milagres a períodos específicos não se sustenta quando ele é exposto a uma análise mais profunda, por dois motivos principais que a gente acabou de falar. Primeiro, o fato de que há menos registros de milagres em certos períodos não prova que esses milagres não ocorreram em outros momentos da história, como o profeta Jeremias e o apóstolo João afirmaram nos seus textos. Segundo,
Ao limitar os milagres a eventos que envolvem um agente humano e servem para autenticar esse agente humano, o MacArthur desconsidera uma série de eventos miraculosos que aparecem nos textos bíblicos e que não atendem a esses dois critérios. E pessoal, o Sandstorms faz muitas outras críticas a esse argumento do MacArthur da escassez dos eventos miraculosos na Bíblia, mas eu selecionei só essas duas críticas, porque senão esse vídeo ficaria gigante e a gente ainda tem muita coisa para falar. Bom, então depois de encerrar as suas críticas a esse primeiro argumento, o Sandstorms vai apresentar o segundo argumento do MacArthur a favor do cessacionismo e, consequentemente, contra o continuísmo e a teologia carismática. Já o segundo argumento do MacArthur é um desdobramento do primeiro. Como a gente viu, na visão dele, os dons miraculosos presentes na Bíblia serviram principalmente para legitimar o ministério de um agente humano levantado por Deus. Então, aplicando esse pensamento ao Novo Testamento, ele vai falar que os sinais, maravilhas e dons miraculosos do Espírito Santo que aparecem no Novo Testamento tinham o propósito principal de confirmar e autenticar a mensagem dos apóstolos. Até aqui, nenhuma novidade para nós, só que a partir desse ponto, ele vai dar um passo a mais para desenvolver seu segundo argumento a favor do cessacionismo. Ele vai falar assim: bom, uma vez que esses sinais miraculosos estavam diretamente ligados ao ministério dos apóstolos, então a conclusão lógica é que esses sinais cessaram com o fim da era apostólica. Em outras palavras, o ponto central desse argumento dele é que os dons miraculosos foram dados especificamente para validar e para estabelecer a autoridade dos apóstolos na fundação da igreja no Novo Testamento. E aí, para o MacArthur, com a conclusão da tarefa de fundar a igreja e com a confirmação da mensagem apostólica, esses dons miraculosos foram descontinuados, porque eles cumpriram seu principal objetivo, seu principal propósito. Só que, segundo o Sandstorms, esse argumento também não faz muito sentido. Uma primeira crítica que o Storms faz a esse argumento é que, para esse argumento ter algum sentido, seria necessário que o MacArthur e também os cessacionistas demonstrassem, em primeiro lugar, que os dons miraculosos do Novo Testamento tinham como propósito único e exclusivo autenticar o ministério apostólico. Ou seja, o ponto do Storms é o seguinte: ele de fato concorda com o MacArthur que os dons miraculosos do Novo Testamento serviram para autenticar o ministério dos apóstolos, mas ele argumenta que essa não era a única função desses dons. E aí, para atestar essa sua crítica, o Storms cita uma série de textos bíblicos que mostram que os dons miraculosos tinham vários outros propósitos além da autenticação do ministério apostólico. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala ali naquela seção de 1 Coríntios, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, que muitos dons tinham o objetivo explícito de edificar, exortar e consolar a igreja. Olha que interessante o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro a interpretação de línguas. Nesse texto que a gente leu de 1 Coríntios, Paulo deixa muito claro que os dons são manifestações do Espírito dadas para o bem comum, ou seja, para edificar o corpo de Cristo. Cada dom, como a gente viu, é distribuído pelo Espírito Santo com o objetivo de fortalecer, exortar e consolar a igreja como um todo. Então esse texto destaca a diversidade de dons, mostrando que cada um deles tem um papel essencial na edificação do corpo de Cristo, reforçando a ideia de que os dons não tinham apenas um propósito exclusivo, como o MacArthur sugere. O Sandstorm cita muitos outros textos para mostrar que os dons não serviam apenas para autenticar o ministério apostólico. Ao longo do seu argumento, o Storms demonstra que, além da autenticação dos apóstolos e da edificação do corpo de Cristo, como a gente viu nesse texto de 1 Coríntios, os dons também tinham muitos outros propósitos, como o propósito doxológico, como o propósito evangelístico e como o propósito escatológico. Já um segundo ponto que o Storms vai colocar contra esse argumento do MacArthur é o seguinte:
Para esse argumento de que os dons foram dados para autenticar o ministério dos apóstolos ter sentido, também seria necessário demonstrar que somente os apóstolos realizavam sinais e maravilhas e exerciam os chamados dons miraculosos. Essa crítica do Sandstorms aqui é bem lógica, ou seja, se os dons espirituais tinham como objetivo autenticar o ministério apostólico, então para esse argumento fazer sentido, apenas os apóstolos deveriam ter realizado sinais e maravilhas no Novo Testamento. Só que o Storms aponta que a evidência neotestamentária vai no sentido muito contrário a essa ideia. Ele vai falar que no Novo Testamento a gente vê muitos cristãos, além dos apóstolos, exercendo os dons miraculosos. No seu evangelho, Lucas nos conta a história de 70 discípulos que foram enviados por Jesus e que realizaram grandes sinais e maravilhas, e eles não eram apóstolos, pelo menos não no sentido estrito da palavra. Já em Atos 6, Lucas descreve Estevão, que era um diácono, realizando também grandes sinais e maravilhas. Em Atos 8, a gente vê Felipe, um evangelista, realizando vários milagres em Samaria. E em Corinto, uma igreja local formada por pessoas comuns, também estavam ali experimentando e praticando os chamados dons espirituais e miraculosos. Ou seja, os dons espirituais não estavam restritos aos apóstolos, mas eram exercidos por diversos cristãos comuns que não tinham autoridade apostólica. Então, essa diversidade de pessoas manifestando dons espirituais no Novo Testamento também enfraquece o argumento de que os dons eram exclusivos para autenticar o ministério apostólico. Bom, o terceiro argumento do MacArthur que o Sandstorms critica é o argumento do fechamento do cânon. A ideia por trás desse argumento é bem simples, pessoal. A ideia é a seguinte: com a conclusão do Novo Testamento e com a formação do cânon bíblico, a necessidade de sinais miraculosos e dons espirituais específicos, como o dom de línguas e como o dom de profecias, cessou completamente. Em outras palavras, uma vez que a palavra de Deus foi completada e o cânon das Escrituras foi fechado, não há mais necessidade desses dons para a edificação da igreja ou para autenticar um agente humano, porque a Escritura já é suficiente. Ela já cumpre esse duplo papel de edificar a igreja e autenticar a mensagem de um agente humano. Ou seja, se uma igreja vive a palavra de Deus, obviamente que ela está sendo edificada. Da mesma forma, se um agente humano prega a palavra de Deus corretamente, então, obviamente, ele é um mensageiro de Deus. E uma primeira crítica do Sandstorms a esse argumento é que a ideia de que o fechamento do cânon leva automaticamente à cessação dos dons espirituais é uma argumentação sem nenhuma base bíblica, porque no Novo Testamento não existe nenhuma passagem que declara explicitamente que uma vez que fosse fechado o cânon, os dons espirituais cessariam completamente. Na verdade, o Novo Testamento frequentemente encoraja os cristãos a buscarem e a exercitarem esses dons sem fazer qualquer menção que em algum momento haveria um fim para essa prática. Olha, por exemplo, o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, versículo 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. O Sandstorms explica que nesse versículo, Paulo encoraja os cristãos de Corinto a buscar ativamente os dons espirituais, enfatizando o dom de profecia, e sem sugerir que essa busca deveria ser limitada a um período específico, ou que esses dons cessariam com o fechamento do cânon bíblico, nada disso. A exortação é clara e contínua, indicando que a prática dos dons espirituais era vista como uma parte integral da vida cristã, sem qualquer indicação de um fim para essa prática. Uma segunda crítica do Sandstorms a esse argumento é que a presença do cânon completo não elimina a necessidade dos milagres, mas sim complementa o testemunho do evangelho. Para ele, mesmo com a Bíblia completa, os dons espirituais e os milagres continuam a desempenhar um papel fundamental na confirmação e na demonstração do poder de Deus na vida da igreja e na proclamação do evangelho ao redor do mundo. O ponto central para ele aqui, pessoal, é que as escrituras e os milagres não estão em rota de colisão. Ao contrário, eles trabalham juntos para edificar a fé dos cristãos e autenticar a mensagem
mensagem do evangelho num mundo que ainda precisa de sinais tangíveis do poder de Deus. Ou seja, na visão dele, os milagres não perdem sua relevância apenas porque o cânon foi fechado. Eles continuam a ser uma expressão viva da presença e do poder do Espírito Santo na igreja. E uma terceira crítica que o Storms vai fazer a esse argumento é que rejeitar a continuidade dos dons com base na ideia do fechamento do cânon é limitar a própria atuação do Espírito Santo. Ao longo de todo o seu texto, Sam Storms bate muito na ideia de que o Espírito Santo é livre para agir como deseja e que limitar sua ação ao período apostólico ou ao fechamento do cânon bíblico é uma forma de restringir a soberania de Deus, porque, afinal de contas, o Espírito Santo é Deus. Já um quarto argumento apresentado pelo MacArthur a favor do cessacionismo e que é criticado pelo Storms é o argumento histórico. Basicamente, esse argumento questiona a validade dos dons espirituais ao longo da história da igreja, afirmando o seguinte: se os dons espirituais eram válidos para os cristãos após a era apostólica, por que eles parecem ter desaparecido da história da igreja até o seu alegado retorno no século XX com o movimento pentecostal e com o movimento carismático? Ou seja, esse argumento do MacArthur se baseia na observação de que entre o período pós-apostólico e o surgimento do pentecostalismo no século XX, há uma ausência de relatos históricos sobre a atividade dos dons espirituais na experiência da igreja cristã. Para ele, essa falta de documentação histórica é uma forte evidência de que esses dons eram específicos para a era apostólica e, portanto, eles não devem ser considerados normativos para a igreja cristã após esse período apostólico. E para ser bem sincero, eu achei as críticas do Sam Storms a esse argumento histórico meio fracas. E, pessoal, eu presumo que na época em que ele escreveu o capítulo desse livro, que já é um livro mais antigo, ainda não tinham muitos estudos históricos disponíveis sobre esse assunto. Só que atualmente nomes como Craig Keener, por exemplo, já escreveram e demonstraram com muitos dados históricos que essa ideia de que os dons espirituais estiveram ausentes na história da igreja não é uma informação que condiz com a realidade histórica. Mas no seu texto, Sam Storms, talvez por não ter tanta documentação histórica disponível na época, ele parece assumir essa ideia de que realmente os dons espirituais se tornaram menos frequentes depois da era apostólica, e ele busca dar algumas razões para entender o porquê isso aconteceu. E ele sugere que vários fatores podem ter contribuído para essa ausência dos dons espirituais na história do cristianismo. Ele aponta que a falta de documentação histórica adequada pode ter contribuído para essa percepção errônea de que os dons espirituais desapareceram na história da igreja. Então o ponto dele é o seguinte: talvez a documentação histórica que a gente tem disponível hoje aponte para essa ideia de que os dons espirituais cessaram, mas isso pode ser resultado da falta de registros históricos sobre isso, e não de uma cessação real dos dons espirituais. Além disso, ele também vai falar que as transformações históricas, teológicas e culturais ao longo dos séculos também podem ter influenciado a maneira como esses dons eram entendidos e praticados na igreja. O Storms também vai sugerir que a incredulidade, tanto dentro quanto fora da igreja, pode ter sufocado a expressão desses dons espirituais, levando muitos cristãos a não buscarem por eles. Enfim, pessoal, mas o fato é que apesar do Sam Storms sugerir esses vários fatores que podem ter contribuído para essa ausência dos dons espirituais na história da igreja, ele acaba meio que relativizando esse argumento histórico do MacArthur por dois motivos principais. O primeiro motivo é que, mesmo que esse argumento histórico faça sentido, o texto bíblico tem prioridade sobre o argumento histórico. Então, se o texto bíblico aponta para a continuidade dos dons, como ele acredita ser o caso, o argumento histórico tem um peso muito menor. E o segundo motivo é que, mesmo que esse argumento histórico faça sentido, ele não prova que os dons espirituais cessaram. Ele só prova que na história documentada, a manifestação dos dons espirituais não foi amplamente registrada, como por exemplo no período apostólico. Bom, esses são os 4 principais argumentos do cessacionismo representados na figura do MacArthur que o Sam Storms critica. E Daniel, o que você achou das críticas do Storms ao cessacionismo? Você achou que foram boas críticas? Pessoal, como eu sou um continuista convicto, obviamente que eu vou concordar com grande parte das críticas do Storms. Tirando a
resposta dele ao último argumento que eu apresentei, que foi o argumento histórico, as outras críticas que ele fez, eu achei que foram boas críticas. E eu senti falta de uma pegada mais exegética nas críticas do Storms, mas eu entendo que os autores nesse tipo de livro de debate teológico têm mais uma proposta de expor sua posição e criticar a outra posição a partir de ideias mais gerais, de ideias mais amplas. E eu também acho essa proposta bem legal, porque ela também oferece uma introdução bem interessante a esse debate. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam das críticas do Sam Storms ao MacArthur? Além disso, qual que é a percepção, qual que é a leitura que vocês fazem de toda essa discussão que foi apresentada no vídeo? Será que você se alinha mais com a ideia do Sam Storms ou com a ideia do MacArthur? Deixa aqui nos comentários as percepções de vocês pra gente dar prosseguimento ao diálogo que começou com esse vídeo. E pessoal, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.